Kristen Bruggeman. No momento de seu desaparecimento, Kristen Bruggeman, de 26 anos, morava com seus pais no lado nordeste de Indianápolis, Indiana, e trabalhava em um restaurante de pizza CC's. Normalmente, após seu turno, a mãe de Kristen a buscava, mas na noite de 1º de janeiro de 2021, ela disse aos pais que não precisaria de carona, porque sairia com amigos depois do trabalho. Segundo seus pais, Rex e Lisa, Kristen não entrou em contato com eles novamente. Sua mãe tentou contatá-la por volta das 12h30, mas a chamada foi direto para a caixa postal, indicando que o telefone estava desligado ou sem bateria. Naquela noite, Kristen passou um tempo em um pub chamado Manly's Irish Mutt, na Rua 10, com seu ex-namorado, Ed Bradford, e seus amigos, Jared, Olivia e Robin. Segundo os pais de Kristen e a maioria dos noticiários, a jovem de 26 anos discutiu com o grupo, que deixou o bar, mas ela permaneceu no local. Robin declarou mais tarde que isso corrói sua consciência, pois estavam bem ali antes do ocorrido. Se ao menos não a tivéssemos deixado lá. No entanto, um relatório do detetive particular, contratado pelos pais de Kristen, afirmou que todo o grupo, incluindo Kristen, deixou o bar por volta das 12h15 da manhã, com a jovem de 26 anos dizendo aos amigos que queria ir jogar boliche. Eles a viram pela última vez caminhando em direção à pista de boliche mais próxima. A próxima e última vez que Kristen foi vista foi em uma câmera de segurança no estacionamento do Young Men's Christian Association na Shortridge Road, em Indianápolis, por volta das 2 da manhã do dia 2 de janeiro. Depois disso, não há mais imagens de vigilância dela, pois a câmera com defeito parou de funcionar. Ao voltar a funcionar, Kristen não estava mais lá. A polícia viu um veículo utilitário, esportivo escuro, estacionado próximo à cerca do Young Men's Christian Association, e um complexo de apartamentos próximo que eles afirmaram ser uma área de interesse. E às 12h37 da manhã, o veículo foi visto se afastando. O carro não foi identificado e não se sabe se está relacionado ao desaparecimento de Kristen. Investigadores suspeitam que a jovem de 26 anos pulou a cerca do complexo de apartamentos e possivelmente foi prejudicada ou sequestrada a partir dali. Sua mãe Lisa lembrou que sabia que algo estava errado naquela noite. Chame de intuição de mãe, mas eu senti que algo ruim realmente aconteceu. Eu acordei por volta das 12h30, mais ou menos na mesma hora que o telefone dela desligou. E foi quando eu tentei ligar para ela pela primeira vez e o telefone dela estava desligado. Enquanto isso, o pai de Kristen, Rex, afirmou que nossa vida parou. Ele afirmou que sua filha era divertida e gentil, com um ponto fraco por animais. Eles não acreditam que Kristen simplesmente se afastou de sua vida porque ela deixou para trás seu cachorro, Tifa. Após o desaparecimento de Kristen, a polícia de Indianápolis realizou buscas, investigou pistas e ofereceu recompensa de $10 mil por informações que levassem ao paradeiro da jovem de 26 anos. Lisa comentou: "Eu acredito que alguém sabe de algo." Menos de um ano após o desaparecimento de Kristen, seus pais contrataram um detetive para auxiliar na investigação. Eles afirmaram que, embora tenham fé na polícia da cidade, sentem que um detetive particular tem mais tempo para se concentrar no caso de sua filha. Em setembro de 2021, realizaram uma vigília para conscientizar sobre o desaparecimento de Kristen com cerca de 40 participantes. Familiares e amigos ajudaram a espalhar panfletos com a foto e dados de Kristen. Há poucas teorias e menos pistas no caso de Kristen. Embora a família e os investigadores não tenham declarado o que acham que aconteceu com a jovem de 26 anos, detetives amadores sugeriram que ela deixou a cidade para evitar mais problemas com a lei ou que algo mais sinistro aconteceu com ela envolvendo drogas. Essas teorias surgiram porque os registros públicos do tribunal mostram que Kristen teve vários encontros com a lei entre 2012 e 2020.
incluindo imprudência criminal, posse de maconha e parafernália de drogas, intoxicação pública e agressão. Ela deveria comparecer ao tribunal mais recentemente, em 13 de janeiro. Apesar dos esforços, Kristen continua desaparecida. Ela é descrita como uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Ela tem 1,58 m de altura e pesava cerca de 52 quilos quando foi vista pela última vez. No momento de seu desaparecimento, ela estava vestindo um casaco preto, jeans azul, um chapéu cinza e uma mochila branca. Qualquer pessoa com informações sobre o seu desaparecimento pode ligar para a Polícia Metropolitana de Indianápolis no número 317-3276-6160. Caitlin Potts. A última vez que alguém ouviu falar de Caitlin Potts, de 27 anos, foi na manhã de 22 de fevereiro de 2016. Naquele dia, ela enviou uma mensagem para sua irmã, Cody, explicando que estava viajando para Calgary a partir da Colômbia Britânica, usando uma carona organizada pelo site Kijiji. No entanto, alguns dias se passaram e ninguém ouviu mais nada de Caitlin. Preocupada com a segurança dela, a família registrou o boletim de desaparecimento em 1º de março. A vida de Caitlin tinha sido extremamente turbulenta. Membro da Primeira Nação Cree Sampson, em Alberta, Canadá, ela viveu muito de sua juventude em lares adotivos, apesar de sua mãe, Priscila, lutar desesperadamente para recuperar seus 4 filhos ao longo dos anos. Priscila visitava os irmãos com frequência, passeando com eles no lago e participando de jantares familiares. Apesar da criação desafiadora que sua mãe diz ter causado problemas de apego, Caitlin era descrita por entes queridos como alegre e extrovertida. Ela mantinha contato frequente com sua família, gostava de jantares e de ir à igreja junto com eles. Caitlin também era uma mãe devotada ao seu jovem filho, sobre quem se diz que ela falava sem parar, acrescentando as lutas na vida de Caitlin. Era o fato de que ela tinha um relacionamento tumultuado com seu namorado de idas e vindas, o 41 anos Jason Hanatovich, que havia sido abusivo com ela em várias ocasiões. Caitlin às vezes visitava seus irmãos coberta de hematomas e chorando. Sua irmã Cody lembrou uma vez que ela me ligou chorando e estava se escondendo no banheiro, dizendo que ele estava do lado de fora e que ele ia arrombar a porta. Mais tarde naquele dia, Jason foi preso e a mãe de foi ficar em um abrigo para mulheres, onde ela se matriculou na escola novamente e conseguiu um emprego no Tim Hortons. No momento de seu desaparecimento, ela havia deixado o abrigo e estava morando com uma colega de quarto que conheceu lá. Ela também estava de volta em bons termos com Jason. Caitlin não foi adicionada à lista de pessoas desaparecidas da Real Polícia Montada do Canadá até o final de março de 2016, 3 meses depois. Priscila resolveu contatar grupos indígenas na Colômbia Britânica para auxiliar na organização de buscas pela jovem de 27 anos. Eles, subsequentemente, vasculharam áreas de Enderby, onde uma testemunha acredita ter visto Caitlin, bem como o Lago Mabel, Grindrod e partes do rio Shuswap, onde a polícia afirmou que ela foi vista pela última vez. Voluntários também ajudaram a vasculhar os bairros locais para ver se alguém tinha visto algo suspeito, mas nada resultou dos esforços da família. Em abril de 2017, a Real Polícia Montada do Canadá divulgou imagens de circuito fechado de televisão de Caitlin entrando no shopping Orchard Palace, em Kelowna, British Columbia, por volta de 1h30 da tarde do dia 21 de fevereiro de 2016. As imagens de vigilância mostram a jovem de 27 anos vestindo uma jaqueta preta, calças de cor clara e botas de inverno pretas, enquanto carrega seu celular e uma bolsa de couro marrom. Os investigadores divulgaram as imagens para refrescar a memória das pessoas. Eles podem ter visto Caitlin naquele dia sem perceber quem ela era. Por volta dessa época, eles suspeitaram de jogo sujo e não acreditaram que Caitlin tenha deixado a região antes de desaparecer.
pois não tinham evidências de que ela realmente viajou para Calgary. Em maio de 2017, Jason foi a julgamento após um ataque contra Caitlin, que ocorreu em um hotel em Edmonton em 2014, 2 anos antes dela desaparecer. Ele foi condenado por agressões com arma e violação de condição judicial, com 2 outras acusações retiradas. Em 2023, Jason conversou com a Global News, onde afirmou que, embora fosse amigo de Caitlin, ele não era seu namorado. Ele afirmou que, quando a conheceu, acabara de terminar com a mãe de seus filhos. Eu me sentia perdido na vida. Ele disse que estava solitário e mencionou que Caitlin às vezes trabalhava como acompanhante quando desapareceu. Sobre a acusação de agressão, ele afirmou que Caitlin estava sozinha no hotel e o ligou pedindo ajuda, pois alguns homens roubaram sua bolsa. Segundo Jason, o hotel é um ponto de crime e Caitlin devia dinheiro a alguns traficantes. Quando ele chegou ao hotel, citação, ela virou para mim e me disse que se eu não pagasse o dinheiro para esses caras, ela iria mandar me baterem. Então foi isso que levou à altercação entre ela e eu. Após o desaparecimento de Caitlin, Jason lembrou que a polícia o ligou e perguntou onde ela estava. Ele convidou os investigadores para revistar sua residência, pois não queria que dissessem que estava encobrindo algo. Eles revistaram a propriedade com cães farejadores, forenses, drones e helicópteros e desmontaram o interior do seu veículo, mas nada relevante foi encontrado. Ao longo dos anos, a Real Polícia Montada do Canadá declarou que investigou 25 dicas e seguiu centenas de pistas, mas Caitlin continua desaparecida. Em 2021, a família de Caitlin arrecadava fundos para contratar um detetive particular. Por algum tempo, os moradores especularam que um serial killer estava à solta, já que Caitlin era apenas uma das 3 mulheres indígenas que desapareceram na região de Okanagan em 2016. Deanna Wurz, de 46 anos, foi vista pela última vez na manhã de 19 de julho de 2016, em sua casa, na Yankee Flats Road, em Salmon Arm, British Columbia. Já há 32 anos, desapareceu de uma propriedade próxima, a Salmon Arm, em 2016. No ano passado, o namorado de Ashley se declarou culpado de tê-la assassinado. Seu corpo foi achado em 2021. 27 anos, desapareceu de Enderby, British Columbia, em 22 de fevereiro de 2016. Ela é descrita como uma mulher indígena com olhos castanhos e cabelos longos e pretos com mechas loiras. Ela tem 1,60 m e tem cerca de 68 quilos quando foi vista pela última vez. Ela tem conexões com as áreas de Kelowna, Salmon Arm e Enderby, todas localizadas na Colômbia Britânica. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Caitlin, pode ligar para a linha de dicas da Unidade de Crimes Graves do Distrito Sudeste da Real Polícia Montada do Canadá, no número 87798788477. Damien Nettles. Por volta das 7h30 da noite, de 2 de novembro de 1996, Damien Nettles, de 16 anos, e seu amigo Chris Boone foram a uma festa em East Cowes, na ilha de White, antes de decidirem sair. Segundo relatos, a festa era um evento discreto, frequentado por 3 casais, com Damien sendo o único sozinho. Enquanto Chris afirmou que seu melhor amigo queria sair porque estava entediado, o irmão de Damien suspeitou mais tarde que ele queria comprar maconha naquela noite. Os dois saíram da festa por volta das 21h30, voltando de balsa para West Cowes e comprando cidra no caminho. De acordo com um relatório policial de 2007, entre as 9h30 da noite e 12h06 da manhã daquela noite, Damien tentou entrar em alguns dos pubs locais, mas foi negado. Com 1,93 m de altura, Damien raramente tinha problemas para convencer os seguranças de que tinha idade para beber. Seu amigo Chris, porém, não foi tão sortudo. Ele costumava esperar do lado de fora. Chris se lembrou que naquela noite, Damien estava procurando
por sua irmã mais velha, Sarah. Uma declaração de testemunha secundária confirmou as alegações. Porém, sua mãe, Valerie, observou que Damien sabia que Sarah estava em Portsmouth. Então, por que ele a procurava nos pubs? Ela insinuou que ele a usava como pretexto para ir aos pubs naquela noite. Damien foi flagrado por uma câmera de segurança na loja de batatas fritas York's, na rua principal, às 22 horas. No entanto, ele e Chris saíram sem comprar nada. Meia hora depois, Chris reclamou de estar com frio e molhado e decidiu encerrar a noite. A dupla caminhou até o Parque Northwood antes de se separarem. Chris afirmou: "Eu fui direto para casa. Eu tinha certeza de que Damien tinha ido para casa através do parque, mas Damien ainda não estava pronto para ir embora. Então ele voltou para a rua principal e foi visto novamente na loja de batatas fritas York's pelo circuito fechado de televisão, onde testemunhas lembraram que ele parecia muito bêbado ou parecia estar alheio. Ele pediu um saco de batatas fritas ao funcionário, pagou e saiu." Outra testemunha viu Damien, de 16 anos, tentando abrir as portas de um Ford Fiesta azul no estacionamento do pub Harbour Lights por volta das 11h15 da noite. Valerie afirmou que ficou surpresa ao saber que Damien estava fazendo isso, pois era totalmente fora de seu caráter. Pouco depois, ele foi visto em um ponto de ônibus perto de um supermercado cooperativo. Quando ele embarcou no ônibus que chegou, conversou com o motorista e tentou tirar uma foto dele com a câmera preta que estava carregando antes de sair novamente, agradecendo ao motorista ao sair. Minutos depois, uma terceira testemunha afirmou que alguém com a descrição de Damien estava perto do ponto de ônibus comendo batatas fritas. A testemunha, que estava esperando para pegar seu filho, que estava em um ônibus diferente, afirmou que o adolescente então se levantou, se aproximou dela e disse 2 vezes, citação, "Eles estão nos observando." O garoto então limpou a chuva do vidro do carro da testemunha antes de caminhar em direção à rua principal. A testemunha afirmou que o garoto parecia muito drogado e se apoiava no carro. Damien foi visto nas câmeras de segurança caminhando na rua principal, mas nunca mais foi visto. Existiam 2 rotas para chegar em casa. Havia 2 caminhos, um através do parque, onde ele se separou de Chris, e outro pela orla marítima. Valerie afirmou ser improvável que ele tivesse escolhido a segunda opção. Citação: "Era uma noite desagradável e escura e hostil ao longo da orla marítima. Aquela caminhada não o teria atraído." Os pais de Damien relataram seu desaparecimento às 15 horas, no dia 3 de novembro, depois de passarem a manhã ligando para os amigos do filho e verificando se ele estava na casa de alguém. Melissa, sua irmã de apenas 9 anos, foi a primeira a notar que ele não havia retornado para casa naquela noite. Ele não estava em lugar nenhum e sua cama estava intocada. Desde o princípio, a família Nettles estava descontente com a investigação policial acerca do sumiço de seu filho. Após o desaparecimento de Damien, a família e amigos foram de porta em porta na área fazendo um levantamento e pedindo ajuda. Além disso, um amigo de Valerie foi quem descobriu o circuito fechado de televisão de Damien na loja de batatas fritas. O amigo de Valerie, Coran Lawrence, tinha um filho da mesma idade que Damien e afirmou: "A polícia não faria nada. Então, eu tomei a iniciativa de andar pela rua, perguntando para a esquerda e para a direita para ver se alguém o tinha visto. O homem da loja de batatas fritas me disse que havia uma pequena câmera acima da porta e que eu podia dar uma olhada." Aqueles que viram o circuito fechado de televisão da segunda visita de Damien à loja de batatas fritas geralmente concordam que ele parece desorientado. Ele parece ter dificuldade em se comunicar, mas eventualmente pede um grande saco de batatas fritas, paga e sai. 5 outros jovens foram vistos no circuito fechado de televisão conversando com Damien, embora tudo parecesse amigável. Porém, a família de Damien criticou a polícia por entrevistar e descartar possíveis testemunhas-chave apenas anos após seu desaparecimento, em vez de fazê-lo imediatamente. Karan afirmou que os investigadores tinham visão limitada
Enquanto investigavam o desaparecimento, observando o tempo todo, a polícia insistia que ele deve ter entrado na água, mas eu nunca acreditei nisso. A polícia foi terrível. Em um momento, eles chamaram Valerie e eu de mulheres histéricas. Mais uma vez, foi a família, não a polícia, que descobriu possíveis imagens adicionais de circuito fechado de televisão de Damien na noite de seu desaparecimento. Eles informaram a polícia que obteve e examinou o vídeo antes de mostrá-lo para Valerie, mas ela imediatamente soube que o homem que eles pensavam ser Damien não era seu filho. Contudo, após analisar melhor a filmagem, ela identificou o jovem de 16 anos caminhando pela rua principal, comendo batatas fritas logo depois da meia-noite. Ela lembrou: foi a última vez que vi meu filho vivo. No entanto, em um grande erro, os investigadores perderam a filmagem. Em 2005, Valerie reclamou para a Comissão Independente de Reclamações da Polícia, criticando a perda e a maneira como o caso de seu filho havia sido tratado. Informaram a ela que o oficial que perdeu a fita já tinha sido punido. A família Nettles também procurou o capitão do porto na época, capitão Henry Wrigley, que ajudou a calcular onde o corpo de Damien provavelmente apareceria se ele tivesse caído na água naquela noite. Mas semanas se passaram e não houve sinal do adolescente. Wrigley também auxiliou na busca aquática pelo corpo de Damien, mas ainda assim nada foi encontrado. Damien não teria conseguido sair da ilha, pois as balsas já haviam parado para a noite quando ele foi visto pela última vez no circuito fechado de televisão. Mesmo sem indicações, a família não sabia de seu desejo de ir para o continente. Abby Scott, ex-namorada de Damien por 18 meses, até o verão de 1996, afirmou que no final do relacionamento ele havia mudado um pouco. Ela afirmou: eu vi lampejos de outra pessoa. Ele caminhava com um grupo de pessoas um pouco mais velhas que ele. Certamente ele guardava alguns segredos. Poderiam ter sido drogas, eu não sei. Sua namorada na época do seu desaparecimento, Gemma Nunn, disse à British Broadcasting Corporation que a polícia nunca a perguntou sobre drogas ou problemas que Damien poderia ter tido, ou mesmo sugeriu que algo sinistro aconteceu com ele. Apesar da imediata montagem de uma sala de incidentes após o desaparecimento de Damien, a polícia não manteve nenhuma das evidências daquele período, como registros de chamadas, cadernos de anotações policiais e registros do pessoal de serviço. Essa foi outra crítica que a família Nettles teve da investigação policial original. Em 2010, um associado do traficante Nick McNamara contou à família de Damien, de 16 anos, que o jovem havia sido morto por McNamara após uma briga envolvendo maconha. O traficante de drogas atingiu Damien sem intenção de matá-lo, aparentemente. Seu corpo foi abandonado por 3 semanas em um covil de drogas na cidade antes de ser enterrado em uma bolsa perto de uma ciclovia na ilha. Os associados afirmaram ter contado isso à polícia em 2002, mas nada aconteceu desde então. Após ouvir a história, Valerie foi à polícia, que prendeu vários homens ligados ao cenário de drogas de 1996 e McNamara. Os homens tinham entre 37 e 50 anos. Os investigadores também examinaram um pântano ao longo de uma ciclovia entre Cowes e Newport, mas eventualmente disseram a Valerie que a fonte era não confiável. Ele havia dito a eles que o corpo estava enterrado em uma área de Gurnar. Ao longo das décadas, houve várias histórias e rumores sobre o que aconteceu com Damien. Uma versão é que ele tentou proteger um amigo que sofria abuso. Outra é que ele foi vítima de um ataque sexual. No entanto, muitos dos rumores remetem a McNamara. A maioria afirma que o traficante espancou Damien, matando-o acidentalmente. Embora o motivo pelo qual Damien foi alvo de tal explosão de raiva varie dependendo de quem é perguntado. McNamara morreu em 2002, então ele não pode ser questionado. Sua morte provavelmente motivou o informante a se apresentar naquele ano. Damien Nettles continua desaparecido.
Ele tinha 16 anos quando desapareceu de caos na ilha de White em 2 de novembro de 1996. Ele foi visto pela última vez com jeans azul, fleece preto e câmera preta, que nunca foi recuperada. Se você tiver informações sobre o desaparecimento de Damien, entre em contato com o Disque Denúncia no 0800 555 111. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez. Obrigado!